Murakami pergunta qual será o plano. E além do mais eles parecem bem habilidosos. A babá sussurra que começar uma luta na base inimiga do nada seria errado. O prota diz que eles não se preocupem porque tem um plano. Ele diz que falará no ouvido. O Murakami diz que não sabe o que ele tem no lugar do cérebro. E ela pergunta se ele conseguirá. Ele fala que não se preocupem se algo acontecer, é só correr. O Jet fala que colocou ele em um lugar estratégico. E fala que esse é o leilão subterrâneo. Com o locutor falando ao fundo e apresentando escravos, o prota diz que fazer isso a seres humanos é imperdoável, e fala que era isso que você Jet queria fazer conosco. Ele fala que era tolice, mas já aprendeu. Murakami pergunta o que eles fará agora. Ele responde que esperará. Itens que me interessam vai ser exposto, depois disso vamos se mover, e só temos que ter paciência e esperar. Com isso uma semana se passou. Com o desenrolar das coisas, Jet avisa que ele passou uma semana sem comprar nada. Se isso continuar eles vão desconfiar. O prota diz que isso é trabalho dele. Ele pensa que essa criança maldita faz o que quer. E se ele não comprar nada será expulso de qualquer jeito. Um livro mágico que é um domo é apresentado como único. Mas o prota pensa que todos os domos são dos Zipels. E esse deve ser falso. Uma semana e eles só ficam mentindo e falando coisas sem sentido. E ainda todos esses magos idiotas caem em uma coisa dessa. Quando Murakami diz que ele precisa comprar esse domo. Se isso for da mesma pessoa que conheço, esse é um bom item. O prota dá um lance. E pensa que um domo mágico que um dragão recomendou. Quando outro domo é leiloado. E seu criador é desconhecido. O prota dá um lance de 200 ouro deixando todos impressionados. Murakami pergunta se ele conhece. Ele diz que sim. E pensa que nunca achou que encontraria esse domo aqui. Ele é do clã de sua mestra, a pessoa que o ensinou em sua vida passada. Seu clã colapsou há anos atrás, mas comprarei ele para dar de presente a ela quando nos encontrar. E diz que com isso agora irão se mover, eles vão pegar os domo. Jet diz que ainda bem que compraram algo. O prota fala que agora ele se encontrará com a Lu, mãos de aranha. Ele diz que isso não é possível. O prota pede que ele passe a informação. Berandins e Pels deseja o ver. Quando ele ouve sai correndo em êxtase. E fala que ele não era um espião, e se conseguir suas graças sairá desse local. Ele grita que chame a Lu agora que Berandins e Pels está o esperando. Parece que ele apanha um pouco, mas consegue. O cara diz que seu chefe está o esperando. O proto bate e pergunta com quem ele acha que está brincando. Ele diz que não. Ele mandou-o escoltar até ele. O prota fala que ele que tem que vir até aqui. E mande ele vir até aqui de joelhos. Da forma que o prota pediu ele vem até ele e se apresenta. E diz que falhou em reconhecer o ser que vive sobre os céus, e pede perdão. O Jet pensa que se alguém chega para ele dizendo ser Berandins e Pels, teria rido, mas depois de ver aquela magia que é no mínimo 5 estrelas. Para uma pessoa nessa idade fazer sem dúvidas que é ele. Uma semana atrás o prota conta sobre o plano de se passar por Berandin. A babá pergunta se ele tem a certeza porque eles poderiam confirmar de alguma forma. O prota diz que eles também não sabem. A babá pensa que o perigo real é se a família descobrir sobre ele. Quem sabe o que eles fariam? O prota pede que ele levante. O mostra os domos e pergunta o que ele acha. Ele pede desculpas por vender os domos sem autorização da família. O prota fala que eles são muito preciosos e quanto dinheiro fez com eles. Ele responde que foi burro por ser uma artista marcial, não sabia o real valor deles, mas irá recuperar eles agora mesmo. O prota manda ele calar a boca e trazer o livro de contabilidade e os clientes que compraram, que fará uma investigação. Ele pensa que isso será o fim porque se tiver algo que irrite eles, perderei tudo. Ele mostra tudo que tinha ali e diz que tem mais sendo guardado no armazém. E tudo demorará umas 2 horas para ser trazido. O prota pergunta o que ele está tentando, destruir arquivos ou se livrar de provas, ou verificar se sou verdadeiro. Então já que deseja vá, ele pede desculpas e vai. Ao passar por um homem ele pede que o segure na sala por enquanto. Ele sai cheio de ódio falando que gastou muito dinheiro com eles para acabar tudo assim. Murakami fala para a torta de morango pegar o que ela quiser, porque tudo que tem ali é roubado. E faz mó bagunça dizendo que tudo ali é falso. Ele pergunta ao prota o que ele fará quando voltar com a verdade que ele não é Beradin. O prota diz que só estão fazendo umas compras e depois fugirá de qualquer forma. Ele acha o que estava procurando. Quando o Jet chega com umas papeladas sobre todos os escravos que estão no leilão, o prota responde que com isso terminou sua investigação, mas foi impedido de passar, e só desmaia ele. O Jet pensa por que ele está batendo neles. E o prota pergunta se o Jet tem família. Ele diz que tem um filho. Ele manda ele pegar ela e sair da cidade. Ivar para Vermont pegue todo esse documento e se apresente como informante. Esse é o único jeito de você viver. Ele pergunta por que não pode ir com ele.
já que ralou muito para o servir. Ele diz que é porque não é Berandins e Pels, deixando ele em choque. 2 horas depois ele volta, e diz que tinha ouvido que o cabelo de Berandin era grande e cinza. Seu subordinado do chão diz que eles levaram muita informação, ele fica furioso e manda perseguir eles onde quer que seja. Murakami pergunta se ele tem alguma ideia para estar vagando por esse lugar, e que não ganhará nada de bom mexendo com o halo. O prota diz que tem que saber com quem ele está envolvido, ou qual é o seu contato com os Runkandel. Ok, mesmo assim, já que conseguiu tirar esse grimório deles, não foi tempo perdido. E como você sabia sobre algo tão velho? Os homens do halo encontram eles. O prota diz que agora saberá a verdade. Halo diz que finalmente encontrou eles, e fará deles exemplos e os venderão no leilão. E pensar que quase enganaram a gente. O prota diz que o registro com o nome de todas as pessoas que foram sequestradas de Vermont para serem vendidas como escravas e todas as relíquias que roubaram dos Zipels, todas foram documentadas e espalhadas ao mundo. E não esqueci dos nobres que fizeram vista grossa a você. E até amanhã todo mundo saberá quem é você. E enquanto ele grita, o prota pede que Murakami deixe eles lutarem 1 contra 1. Ele pergunta se ele pensa que apenas uma pessoa cuidará de todos, e o Murakami sai distribuindo pancada, e derrotando todos que rusham nele. Ele fica com raiva e pergunta por que seus magos não atacam. Eles falam que se fizer acertará os aliados. Então ele manda atacar os que estão mais recuados. O prota pede que a babá fique mais perto, e defende todas as magias lançadas nele, e diz que sua irmã o ajudou muito com esse colar. A babá diz que mesmo assim ele nem se despediu dela. Murakami continua batendo em tudo e fica bravo por não ter ninguém forte, enquanto Halo enlouquece e ataca seus camaradas, e pergunta ao prota quem contratou eles e começa a gritar quem foi, e diz que tirará as respostas dele. Murakami grita que ele é diferente do cara que lutou antes, e ele tá doidinho pra te matar. Halo diz que ele é ousado partir para uma direta com um espadachim. O prota avança e pressiona ele. Ele defende e diz que ele nunca foi um mago, o atacando de novo. O prota revida e ele some aparecendo em suas costas. O prota desvia e ele faz um corte muito superficial. O prota diz que ele é rápido e ainda não está levando a sério. Ele pergunta se a bola de fogo era um artefato, e pensa que se meteu nisso por causa de uma criança, mas o real problema não está nele, e sim no cara que derrotou todos os meus homens. Mas por que ele só estar olhando? A babá pergunta se ele ficará só olhando. E mesmo que o jovem mestre tenha pedido, mas não é cedo para ele lutar contra um 7 estrelas sozinho, ele responde que tá de boa. Ele tem que aprender o valor da vida, e além disso ele não vai perder, e estar se saindo bem. Ele encontra uma brecha e diz que será o fim do prota. Murakami fala que quando os espadachim mágico de Runkandel dominavam o mundo, uma diferença de até 3 estrelas não era nada. O prota acerta ele em cheio. Ele diz que nunca foi um artefato, você é um espadachim mágico. O prota ativa seu potencial e libera seu poder sem medo, e invoca vários raios do céu. Ele desvia e rebate alguns e diz que isso é tosco. E se ele continuar com a guarda aberta vai o matar com um golpe só. E o prota invoca um elmo, parando seu ataque e fazendo ele se perguntar o que foi isso. No momento de sua distração o prota acerta seu golpe. O prota o acerta e guarda sua espada. Murakami fala que já desconfiava que ele estava usando a runa de Miúta. A babá pergunta o que é. É um artefato criado há milhares de anos atrás por uma demonia para seu amante, o primeiro imperador de Vermont. Por ter muitas guerras ele protegia seu dono de magias abaixo de 7 estrelas, e saber que isso estava nas mãos de bandidos. Runa de Miúta. Esse item só foi revelado 5 ou 6 anos depois, e isso deixou todos sem saber de onde ele veio. O prota pergunta ao Halo que fale sua conexão com o clã Runkandel antes de morrer. Murakami fala que tá errado tentar conseguir respostas de alguém à beira da morte. Ele começa a rir e diz que agora sabe. Ele é Jin Runkandel, embora não tenha falhado. Parar aquela pessoa é impossível. Murakami diz que ele não está falando nada com nada. Não, ele tinha alguém. Mesmo recorrendo a um clã negro, ele era um espadachim de 7 estrelas. O Murakami fala que um ancestral do prota tinha um bar mesmo sendo 9 estrelas. Então isso não quer dizer nada. Sim, mas mesmo assim preciso saber quem é essa pessoa que ele disse. E pensa que se ele disse isso foi porque sabia quem eu era, mas sobre não parar aquela pessoa. Isso deve ter algo a ver com a hegemonia entre irmãos. Tirando os gêmeos Tona e todos da linhagem da irmã Anne, ninguém teria mais influência que ele, o atual sucessor dos Runkandel, Joshua Runkandel. Ele é o principal suspeito, e até que se prove ao contrário ele é culpado. As notícias sobre o leilão se espalhou por todo lugar, e a organização maligna que assombrava a todos caiu em apenas um dia. O prota diz que o Jet fez um bom trabalho.
O Murakami fala que os créditos foram todos deles mesmo eles não terem feito nada. Ele diz que mesmo assim ganhou a experiência de lutar com um 7 estrela. A babá diz que ele não baixa a guarda porque nem todos são iguais. Ele diz que agora que ninguém virá atrás deles graças ao jet. Vamos ao nosso próximo destino, a cidade livre de Tikan. Eles são a rede de informação mais confiável depois dos maiores clãs. Murakami pergunta se ele fará igual quando usou o jet. Ele diz que sim. E pensa que precisa de mais cuidado para esconder seus rastros. Por isso Tikan é o melhor lugar para isso. Murakami fala que sabe o tipo de magia que o Grimório tem, e a magia de luz, mesmo que todas tenham se perdido milhares de anos atrás. E apagar coisas que poderiam atrapalhar eles é a especialidade dos Zipels, por isso não tem registros dessa magia. E se não conseguir alcançar o ápice da sua energia espiritual o clã Runkandel terá o mesmo destino, e com isso em mente mostrará a magia que ele mais usará. O Prota pergunta por que tá preto se é magia de luz, e o Murakami faz ela explodir na cara dele. O Prota diz que ela realmente parece boa. Ele fala que toda a prática está nesse livro. Uma semana depois eles chegam na cidade de Tikan. A babá diz que é melhor escolher uma pousada primeiro quando Murakami vira em humano e diz que não vai ficar em outra pousada lixo. Quando o Prota ia falar para ele não virar em humano assim, uma garota grita que um gato virou gente. E continua perguntando como ele fez isso. O Prota paga um picolé para ela e diz que ela se enganou. Como um gato viraria uma pessoa? Ela responde que o nome dela é Éurea. E não se enganou, ela viu o gato preto virar humano. E por que você está mentindo, senhor? O Prota diz que não está mentindo e não é senhor. Ela diz que ele está mentindo sim, senhor. Ele diz que lhe deu um picolé porque não finge que não viu. Ela diz que não peça para ela mentir. A babá diz que é melhor levá-la até os guardas já que ela parece perdida. Mas como resolverá esse problema? Murakami fala para não se preocupar, ninguém acreditaria em uma criança. Ela fala que não seria problema se ele tivesse ouvido o jovem mestre. Eles levam ela até os guardas. Ela diz que não gosta deles porque eles é mal com sua mãe. Eles pensam entre a mãe dela ser uma criminosa ou os guardas se corrupto. E decidem perguntar. Quando eles veem ela manda chamar a chefe que a Éurea chegou. O Prota pergunta se conhece ela. Ele fala que ela é filha da chefe deles. Ela diz que sua mãe chegou, e ela é a chefe dos guardas. Éurea corre para ela quando a ver. Ela diz que todos na cidade conhecem sua filha, mas como eles não, devem ser de fora, e se apresenta. Ela pergunta como pode agradecer, e sua filha fala algo em seu ouvido. Ele pede que indique uma pousada. Ela pega um papel e entrega com o endereço. E depois ela pergunta a ela se o que disse é mesmo verdade. Ela diz que sim. Sua mãe fala que ela fez um bom trabalho. E ela pensa que transformação é algo que só dragão pode fazer. Eles chegam até a pousada e comentam que ela é incrível. A babá diz que irá comprar o picolé que ela viu mais cedo. E volta já. Murakami pergunta como ele vai encontrar essa tal de pavão que está procurando. Ele fala que achará outra pessoa antes. A pessoa conhecida como Lâmina Fantasma. Ele era tão famoso que os Runkandel queria ele como instrutor, mas ele recusou. 10 anos depois soube que ele era um príncipe deposto de Vermont. Ele não é só bom com esgrima, mas também um bom estrategista. Se o conhecer ele poderá me ajudar nessa busca. Quando a babá volta falando que não tem uma única pessoa dentro da pousada. E o mesmo cara que o Prota fala aparece. Mas como estava perto da sua torta de morango Murakami achou que era inimigo. E antes de o matar o Prota pede que ele pare. Murakami diz que se ele se mexer arrancará seus membros. O Prota se pergunta o que o Lâmina Fantasma faz aqui. Por que não causaram nenhuma confusão? Mas além de ele não estar sozinho, deve ter uns 10 ou mais com ele. O Prota pede que Murakami não lute se não machucará ela. Murakami pergunta se ele sabe quem ele é. Por que chegou como se fosse meu amigo? Tu acha que é quem? Ele responde que não queria causar isso. Então por que invadiu o quarto dos outros assim? Ele fala mais uma vez que sente muito. Murakami pergunta se ele come merda para continuar sendo formal com ele. O Prota diz que o Murakami pode ficar tranquilo que não estão atrás deles, e fala que sabe quem ele é. Ele pergunta como sabe seu nome e quem ele seria. O Prota diz que é Jin Runkandel, e diz que ele deve ter muitas perguntas o chamando para um lugar mais apropriado. O Prota agradece por ele ter dispensado seus homens. Ele pensa que os trouxe por ter recebido denúncia que teria um dragão na cidade, mas tudo o que fez foi deixar ele mais bravo. Ele diz que tem uma pergunta, e fala que dragões só fazem pacto com magos, mas ele possui um, sendo um Runkandel. E se a família dele sabe sobre isso? Ele diz que não. Ele pergunta por que estar me falando algo assim que poderia afetar sua vida. O Prota diz que esse não é o caso. E sim porque veio ver Murakami, já que compartilhou seu segredo falarei o meu. Vocês devem ter conhecido minha filha. Vim aqui porque ela falou que um gato virou em homem, mas não teria vindo aqui se ela também não fosse uma contratante. Seu Deus se chama Azemil. O Prota fala que muita gente queria ter contrato com ele.
Murakami fala que tem algo errado. Os dragões que protegem os contratantes de AZ-1000 têm muito apego a seus protegidos. E ainda uma criança, eles não sairiam de perto dela. Esse era o motivo ele desapareceu há um ano. Tive notícias que os Ipels ou os Vermon teria algo a ver. Murakami fala que nenhum dragão seria sequestrado. E diz que eles têm um plano. Se faz um ano. Quantos anos ela tem? Ele diz que 5. Murakami fala que nessa idade ela não sabe distinguir o que ver, para ela são só sonhos, já que os contratantes de AZ-1000 podem ver o futuro. E o dragão serve para compartilhar essas visões. Sendo assim, logo logo ela ficará de cama, porque seus olhos não aguentam tudo de uma vez, mas ela não pode interferir no futuro de ninguém senão ela pagará o preço. Ela tem que seguir a casualidade. E fala a ele que a forma que ela vê o mundo é diferente. E se ele fez essa cara ele já sabia, então precisa achar o dragão e colocar ele perto dela o quanto antes. Ele se ajoelha e pede que Murakami o ajude e fala que mesmo sendo o líder da maior facção de informações, o pavão de 7 cores, não sabe onde ele está. Murakami interrompe. E diz que se ele conheceu sua filha não foi coincidência AZ-1000 fez isso, ele quer que ajude a sua criança, mas para fazer isso não tem que pedir para mim, e sim ele. O prota pede que ele levante, e que isso tem a ver com a vida de uma criança então irá ajudar ele. Murakami diz que se ele tem tantas informações sabe onde os outros dragões estão, sendo assim me passe o máximo de informações, vamos perguntar a eles pessoalmente. Longe dali uma garota conversa com uma mulher sobre os feitos de Jin. Quando ela pede que ela fique em casa que algo obscuro está vindo até elas. Murakami diz que estão perto e quando chegar liberará a sua energia assim qualquer dragão perto virá até ele. E começa a fazer, dias antes. Ele olha a lista e diz que talvez não dará certo porque tem assuntos não resolvidos com um da lista, mas tentará assim mesmo. Ao sair o cara o chama de o grande dragão. Ele manda ele parar de falar assim que não é o líder de nenhuma seita, e o agradece por sua ajuda. Murakami diz que ele tem que fazer 2 coisas antes. A primeira brinque com ela até ela ficar exausta todos os dias. Assim ela não vai pensar muito e seu poder vai enfraquecer. E segundo me arrume um picolé, já que minha torta de morango não experimentou. Ela diz que ele é gentil. Ele diz que não. O prota pensa que mesmo que ele finja, ele se importa com os outros. Murakami avisa que eles estão vindo. Ele cita que já bateu neles uma vez, então coloque o elmo. O prota pergunta se foi só uma mesmo para eles vir só de sentir sua energia. Bom, antes só bastava entrar no meu território aí descia a porrada. Eles perguntam o que o Murakami veio fazer ali. Ele diz que acordou de seu sono para perguntar algo. E ele sem entender fala que ele tem que sair antes que seja tarde. E fuja para longe. Murakami fala que sobre os céus ele tem autoridade por tudo então não irá embora. Eles falam que a energia que ele liberou também chegou em outros. E a Kikatel estar vindo aqui agora mesmo para lhe matar. O prota diz que se for o dragão prateado, é o do tempo sendo assim qual seria sua relação com ela. Murakami diz que é sua ex, e eles imploram que ele fuja para que seus contratantes não caiam em fogo cruzado. Quando Murakami pede que ele se segure firme porque ela chegou, e os outros diz que vai amaldiçoar ele pro resto da vida. Ela ataca várias vezes o prota pensa que essa magia é no mínimo 8 estrelas. Quando ela grita que nem a morte seria o suficiente para ele, o prota pergunta por quanto tempo ficou com ela. Ele diz que uns 500 anos. O prota pergunta se isso não é demais por um término. Murakami pede que ele esqueça isso, já que não anda com quem seja mais fraco que ele. Antes resolveria tudo com uma destruição em massa, mas não tenho força para isso. Quando chegar perto dela, passa a faca nela. E ela grita que matará ele no meio do mar. Ela diz que mesmo que tente fugir não conseguirá mais, e morrerá aqui. Murakami pede que ela tenha calma e que é melhor cuidar das coisas importantes primeiro, e depois conversar sobre eles. Ela ataca ele sem nem chances de ouvir. Enquanto o prota se segura ele só desvia de suas iniciativas, e pergunta por que ela está tão furiosa e levam na cara. Ela tenta um ataque a curta distância, e na verdade era só para assustar. Ele pergunta o que ela quer com isso. Ela diz que ele está muito fraco e não é o mesmo de antes. Murakami pede que ela pare pelos velhos tempos, e isso deixa ela mais furiosa. E diz que se fosse pelos velhos tempos só rasgar ele em pedaços não seria o bastante. E ele continua dizendo que essa raiva toda é só por ter terminado com ela. E ela diz que esse é o real motivo dele estar apanhando. Ele pede que o prota entre em ação agora. Ele salta e diz que mesmo com um couro tão rígido que nem o Murakami atravessou, mas com o resto de magia que ele deixou essa será a chance perfeita, ele conseguiu cortar seu braço. Murakami o pega no ar, e ele pensa que com isso se tornou um caçador de dragão. Murakami fala que com isso ela deve se acalmar. Assustado ele pergunta se isso não foi o suficiente para matá-la. Ele diz que sim se ela fosse um dragão normal, mas não é o caso dela. O prota diz que tomara que não aconteça nada antes de acharem o dragão perdido.
Ela se ergue e restaura seu braço. Murakami fala que com isso ela deva se acalmar um pouco. O prota pergunta se ela pode voltar no tempo. Ele diz que sim e por isso autoridade e magia são diferentes. Mas não se preocupe, isso consome muita magia dela. Mas por precaução não se mova nenhum músculo, ela se recupera por completo. E Murakami pergunta se ela está mais calma. E diz que não sabia que tinha tanto ressentimento sobre o término. Ela diz que eles nem conversaram, você só sumiu e isso não é terminar. Ele diz que toda vez que falava sobre terminar ela ficava brava. E nunca traí, só terminei porque nossas personalidades não combinam. O prota pensa que isso é uma discussão de dragões que viveram por milhares de anos. Ele diz que isso não importa o motivo de ter vindo, era para perguntar algo. Ela diz que antes disso, esse humano é o contratante do Deus das Sombras. Ele volta a dizer que isso não importa e que um de nós está em perigo. Ela fala que ouvir isso do ser que matava dragão só por diversão é hipocrisia. Se for contar os que perderam a vida em suas mãos, ele diz que sim e lembra de ter matado um que não tinha nada a ver com ele para salvar seu irmão. Mas perguntará a outro dragão. Ela pede que espere. E pode perguntar o que ele quer saber. Ele diz que o dragão guardião de Azemil sumiu. Ela responde se não seria Vilreta, o dragão do vento. E diz que ela foi levada há muito tempo pelo vice-líder dos Zipels. Ela fala que é melhor saírem do mar. E levará eles até sua casa, que fica em uma floresta nos arredores de Vermont. O prota se apresenta de forma adequada. Ela diz que sabe quem ele é. O Murakami pergunta como. Ela diz que a áurea dele é igual à do Tema. E como nós três éramos inseparáveis há 1000 anos atrás, senti exatamente a mesma aura que ele tinha. Voltando ao assunto principal, eles levaram ela dizendo que mostraria escrita dracônica há mais ou menos 1 ano atrás. Ele responde que levaram ela só com isso. Ela diz que pode ser por ela ser muito nova, em busca de aprender mais sobre a autoridade. Ela tinha me procurado sem motivo nenhum. Não quis a ouvir por medo de ter a identidade do meu contratante exposta, e com medo de tirarem ela daqui não a ouvi. O prota diz que eles não sabiam quem era sua contratante, e em tentativa de descobrir levaram ela. Mas se tem uma magia que possa saber quem é seu contratante, se fizeram isso foi enquanto eu dormia. Ele diz que essa magia não existe, mas se existisse traria 2 benefícios a eles. 1, eliminar concorrência e 2, criar um contrato com o Deus. Depois de matar o contratante atual, o prota pensa que viu isso em sua vida passada, mas não sabia quem era a criança que eles fizeram isso. Ela fala que ele está falando demais. E não estaria dizendo essas coisas por serem inimigo dele. Ele responde que ela conta mentiras que nem mesmo ela acredita, e não sabe sobre os dragões, mas os humanos não têm limite para sua ganância. E tenho certeza que estão planejando algo, e que está fingindo não saber. Não sei se é por medo, ou para proteger alguém. Murakami diz que ela deve sair de Vermont. Se estar com medo dos Zipels, ela começa a rir e diz que ele mudou mesmo para até saber ler o clima. Ela diz que fará sua contratante fugir e ajudará eles. Mas isso é por sua dívida com o Tema, já que seu descendente estar aqui. Tudo em você me lembra ele, até essa ousadia de me provocar, quando sua contratante aparece. Ela diz que ela veio em boa hora, e diz que Jin Hunkandel estar aqui. Ela fica feliz em ouvir. Ela fala que esqueceu de falar, mas ela tem uma tara por você. Ajude o perfil a crescer e comentem o que acharam.